Fala pessoal, você tá no Sebrae Prevcast, o podcast do Sebrae Previdência. Segue a gente aqui nas redes sociais, então vou começar logo falando delas, que é Instagram, @financas, de finanças, né? Mas se escreve financas, _check, educação financeira e previdenciária e qualidade de vida. Tem Facebook, LinkedIn e YouTube. Se você estiver ouvindo a gente pelo Spotify, no caso, só jogar Sebrae Previdência que você acha. Se você estiver no YouTube, lá no Spotify, tem o nosso podcast, que é Sebrae Prevcast. Também tem a nossa playlist das músicas, né, do episódio. O último episódio a gente não falou das músicas. Hoje você indica. Acho que todos os últimos. A gente não falou, mas vamos falar então, já pensando numa música aí. Tá? Aproveitando que eu falei com ela, obrigado de novo, que a gente nem levantou. Né? Já senta aqui, já fica na posição, né? 2 episódios em um dia, porque final de ano é assim, né, Catarina? Obrigado. É, porque é a semana de meu aniversário também, então ele já tá... Verdade, tem que comprar o presente. Eu não comprei ainda. Eu vou dar atrasado. Fala nisso, o que o Dan comprou pra mim? Não vou contar. Não vou contar, mas é muito legal. Não é? Sério? É muito legal. Ai, gente, É tô muito ansiosa legal. pra chegar Eu lá. tinha visto. Eu já tinha visto, mas não, tipo... alguém dando assim que eu conheço. Ah, não é. Eu já tinha visto, mas é muito... Você lembra Vocês do... querem me matar? Você lembra do Tumblr? Da Não. rede social? Deixa eu pensar numa coisa. Tem uma coisa parecida com o Tumblr, assim? Não. Pinterest. Mas Com o Pinterest você conhece. Conheço. Sabe uma coisa, tipo... Muito Pinterest que você vê na internet? Aham. É tipo coisas que você vê outras pessoas fazendo muito legal na internet, mas eu nunca tinha conhecido alguém que fazia. Tipo, é bem legal. Gente, ai, quero que chegue logo meu Eu tô aumentando a aniversário, expectativa, né, do super. presente do Dan. Eu vou dar o meu atrasado, porque eu não vou ter tempo de comprar até o dia do seu... Ah, Calhau, você já é um presente. Ah, gente. Então vamos seguir o episódio de hoje, que eu fiquei todo mole agora. O episódio de hoje nós vamos falar sobre planejamento financeiro para viagens, porque tá chegando o período de férias. Catarina é uma mulher viajada e que gosta de viajar, né? E para viajar, como tudo na vida, tem que ter um planejamento financeiro, né? Vamos começar pelo base, assim, o basicão. Qual que é um planejamento financeiro base para uma viagem? Independente se ela é uma viagem, igual a gente vai falar um pouco aqui, se ela é uma viagem mais curta e próxima, destino nacional, ou se ela é uma viagem internacional. Mas o básico, a base para tudo de um planejamento para uma viagem, como que é? Então, primeiro é você saber quanto que você pode gastar, né? Porque viagem eu acho que é investimento. Eu também Se acho. for planejado, né? Investimento. Se não for planejado, pode ser um gasto, né? Eu acho que é investimento em memória, em vida. Pois tipo, Eu acho que vale eu tô nessa super a pena. pegada, hoje em dia. Ai, bom demais. Então, o primeiro ponto é você ter um orçamento ali, um valor que você vai poder usar na viagem. Por exemplo, eu não sei para onde eu ainda vou, mas eu vou poder usar tanto nessa viagem, né? Ou então você escolhe o seu destino e verifica quanto você vai precisar para essa viagem. É a primeira coisa. Certo. O segundo ponto é quando você vai, né? Então, se é uma viagem, se eu vou outubro do ano que vem, para onde que eu vou? Né? Aí eu vou pegar esse valor da viagem. Se eu já sei para onde eu vou pegar esse valor da viagem, tudo que eu vou utilizar lá, vou colocar na minha planilha, dividir esse custo até a data da viagem para saber quanto que eu vou... Juntar por mês. Exatamente, quanto que eu vou investir por mês para poder viajar naquela data com tudo certinho. Quando você falou assim, quanto que eu posso investir na viagem, eu acho que vale ressaltar aí um ponto muito interessante, que esse planejamento e esse investimento não é você se endividar. Exatamente. Tem gente que fala assim, eu posso gastar até 2.000 e depois eu me viro pra pagar. Não é isso, né? Não, de jeito nenhum. Tudo é planejamento. Então, quando a gente fala de planejamento financeiro pessoal e familiar, tem que incluir aí também o lazer. E lazer inclui viagem, Certo. tá? Então, tudo isso tem que estar planejado. Eu não posso simplesmente, a não ser que eu esteja rica, né? Dei na cabeça que agora eu vou viajar amanhã, Pra Nova York. tá? Pra Nova York. Que sou eu, né? Se você não é rica, assim, e mesmo assim até as pessoas ricas exigem o planejamento, você precisa planejar, saber para onde você vai, quanto você vai precisar, quanto você vai poupar, porque dependendo você tem que mudar a data da sua viagem. Essa era a minha próxima pergunta, por exemplo. O tipo de viagem que eu vou fazer, obviamente, o planejamento vai depender ou não mais tempo ou mais esforço se eu quero fazer em menos tempo. Exatamente. Né? E eu tenho como categorizar isso, porque assim, vamos começar a ser mais específico. Falando de viagens nacionais versus viagens internacionais. Como que eu faço? Qual é a diferença? Qual é a diferença básica do planejamento para essas duas? Então, a viagem internacional, ela exige, né, um planejamento maior. E geralmente com prazo maior também de tempo, porque ela exige mais coisas também. Por exemplo, na viagem internacional, você vai precisar pensar na cotação da moeda, né? Então, Sim. você
Se é uma viagem onde é dólar, você vai precisar comprar dólar ali aos poucos, né? Pra você conseguir pegar ali um câmbio bom. Sim. Né? Então, você tem que pensar num seguro também, porque é super importante, especialmente em viagem internacional, você ter um seguro. Deixa eu contar uma história triste. Que você falou assim. Tem. Sim, mas não é minha essa não é minha. Você falou de 2 pontos que o pobre do meu irmão se lascou. O Calão sempre tem história Eu sempre- pra contar. Sempre. Expõe todo mundo. Mas se não fosse assim, não seria eu, né? Mas assim, a primeira coisa triste que rolou com ele foi que ele foi, eu acho que foi esse ano. Ele foi para os Estados Unidos no início do ano. Ele e o marido dele. E aí, só que a viagem tinha sido comprada antes da pandemia. E ele tinha comprado bastante dólar antes da pandemia. Só que quando, né, esse negócio da pandemia rolou muita coisa. Tipo, algumas coisas, por exemplo, lá voltou a funcionar e aqui ele ainda não podia viajar. Então, a entrada no hotel deu como se ele simplesmente não tivesse ido. Então, ele perdeu a diária. E por mais que ele tenha ido na agência e falado, não, mas como é que eu ia usufruir da diária lá se eu não podia sair daqui pra ir pra lá? E ele comprou por agência ou ele comprou Ele comprou por agência. E algumas coisas por agência e outras foi individual. E aí ele perdeu algumas coisas. Esse foi o primeiro ponto. Ele falou, não, mas nós queremos muito ficar nesse hotel, porque é um lugar estratégico e tal, não sei o quê. Vamos comprar de novo. Aí tava mais cara a diária. Porque isso aconteceu na pandemia, muitas coisas subiram, né? Aí a diária ficou mais cara, beleza. O dólar que a gente tem... Olha como é uma bola de neve. O dólar que a gente tem não dá pra comprar essa diária mais cara. Então vamos comprar mais dólar. Aí o dólar tava mais caro. Ou seja, ele ia gastar mais em real pra comprar a mesma quantidade de dólar pra ficar no mesmo hotel que ele tinha feito lá atrás, justamente porque entrou um fator que ele não estava esperando, que era a pandemia. Então acho que essa é a primeira parte triste da história dele. E a segunda parte triste da história dele é que não tinha seguro na viagem. E aí pensa no medo que ele chegou lá de passar mal, de acontecer alguma coisa, de acontecer algum problema, e ele não tá segurado, e ele foi com dinheiro assim contadinho. Justamente por conta desses pontos. Aí ele não ia conseguir, sei lá, ir no hospital se precisasse. Então eu tenho uma história triste também de viagem. Então compartilha. Em 2017 fui a Cuba. Né? Foi uma das melhores viagens, assim, que eu particularmente fiz. Sério? O que você fez em Cuba? Coisas maravilhosas. Cuba é um lugar Depois você me conta, sério? Conto. Tá. Conto tudo. Foi um lugar incrível, assim. Choque, né? Choque de realidade também. Sim. Você vai do luxo ao lixo. Sim, né? imagino. Então, mas é um lugar belíssimo, de praias belíssimas, enfim, de pessoas encantadoras. Mas o que acontece? Comprei uma viagem por uma Deixa eu agência... rapidinho. Diretora, isso não é papo de gente rica? Um lugar belíssimo, com praias belíssimas, pessoas encantadoras. Isso é coisa de gente rica, sabe? Você não tá muito no meu meio, sabe? No meu meio as pessoas Pessoas assim... encantadoras, você tem que viajar pra fora mesmo, porque aqui... Ai, que horror! Eu fui pra Florianópolis, eu conheci pessoas Florianópolis, encantadoras. meu amigo, até o mais básico de lá é bonito, até o vento é diferente. Encantador. Encantador. Inclusive, eu queria deixar aqui um abraço pro João. Eu não vou falar sobrenome, porque não, as pessoas vão pesquisar, mas João foi uma pessoa que eu conheci lá em Florianópolis e é uma pessoa encantadora. Olha, João, e tem o Lucas também. Lucas também muito encantador. viu? Muito legal. Eu sempre conheço pessoas encantadoras por onde eu passo. E aí eu comprei essa viagem por uma agência de viagens aqui bastante conhecida, né? Só que na semana de viajar, uma semana antes, teve o quê? Furacão. Lá? O Huracão Irma. Nossa. Acho que é assim que fala, nem lembro. E aí? E aí então, e aí mostrou na televisão que tava tudo destruído, que tava tudo horrível, enfim. Tentei cancelar minha viagem pela agência, só que aí eles queriam, aí eu queria, na verdade, remarcar a viagem, eles queriam me devolver o dinheiro. Só que como eu compro com planejamento, né, e eu compro as coisas bem mais barato porque eu planejo e eu pechincho. Inclusive, a gente gravou sobre Black Friday e falamos sobre isso. Exatamente. Eu planejo e eu pechincho. Então, se eles me devolvessem aquele dinheiro, eu jamais iria conseguir fazer a mesma viagem, né? E eu fiquei 10 dias lá. E eu já tinha comprado meus euros também. O euro já estava lá em cima também. Falei, não quero meu dinheiro de volta. Resolvi viajar. Mesmo Depois do furacão. Para minha grata surpresa, cheguei lá, estava praticamente quase tudo reconstituído. Não teve muita, né? Foram alguns pontos turísticos ali que não deu pra arrumar. Pra arrumar, o restante aproveitei muito bem, então valeu muito a pena, tá? Então tem que ter... Era um fator inesperado, né? Mas cadê a parte triste da história? É essa a parte A parte triste? triste é essa, que teve um furacão, então me causou uma aflição. Tentei Não, meu filho, mas cancelar. você foi ótimo. Não, a parte triste... Porque eu não posso expor nesse nível o meu irmão, assim, mas...
Foi. Cara, depois em off, fora das câmeras, eu vou te contar. A história triste dele é realmente triste em alguns pontos. Ai, Dele me ligar aqui. Tipo, dele ligar pra cá e falar, faz tal coisa pra mim. Cara, tipo... depois eu mostro as fotos de lá pra você ver Mostra. que não tem do que reclamar. Eu tô querendo ir pro Chile. Você conhece o Chile? Não, o Chile ainda não. Então, eu não sei porquê, de uns anos pra cá eu me encantei com o Chile. À distância, porque eu não conheço. Então, tipo assim, eu preciso conhecer o Chile, preciso conhecer o Chile. Eu conheci algumas pessoas que foram e eu tô com muita, muita, muita vontade de ir. E aí eu tô me fazendo esse planejamento, eu queria ir esse ano ainda. Então, tem alguns pacotes de viagem que eu já olhei, que dá pra fazer. Eu não preciso ficar muito tempo. Mas algumas coisas eu já tô orçando e cotando. E uma das coisas que eu gostaria de fazer, assim, só pra compartilhar mesmo, é um trajeto que tem lá. Assim, meu sonho de viagem seria fazer Chile, Argentina e Peru. Mas Então, mas aí seria um planejamento um pouco maior, que é o que a gente tá falando. Muda a data. Muda a data, mas eu não quero. Eu quero ir pro Chile ainda esse ano. Então, talvez num segundo momento eu faça Chile, Argentina e Peru, mas nesse momento eu quero fazer o Chile. E tem um passeio lá específico que você faz no Atacama. Que você sai de uma cidade, que eu não sei o nome agora de cabeça, aí você passa assim o dia andando, e aí você conhece alguns pontos no Atacama, que o Atacama, porque se você não sabe, não é só um deserto, tem várias coisas lá dentro. Apesar de ser um deserto, tem várias coisas lá. Tem gruta, enfim, tem umas paisagens belíssimas. E aí eu quero fazer. Aí você dorme lá. Você vai de barraquinha, mochilão, você dorme no deserto. Gente, isso é maravilhoso. A felicidade. Caleb, eu acho que essa sua viagem vai ser linda. Só que isso aqui que eu lamento. Ah. Você vai pra um país do vinho. Ai, mas eu não vai bebo tomar vinho. Eu não bebo. Eu queria ir ao Chile pra eu ir nas vinícolas. Eu não conhecer. bebo, cara. Não adianta, eu não gosto do gosto do vinho. Essa parte eu vou ficar devendo, assim. Eu vou dormir lá no Atacama e termina a viagem no outro dia. Então, assim, pô, é um dos passeios que eu quero fazer lá. E aí tem as Você dá piscinas. uma olhada no Black Friday. Então, eu quero ir com alguns amigos. A gente vai olhar agora na Black Friday pra poder... Vai que a gente pega um pacote bem legal, né? Essa é uma ideia de uma vida da ida pro Chile. Tô bem animado. Ai, pois o programa que vai dar certo. Eu sempre sugiro, assim, e eu fiz isso, minha primeira viagem internacional foi pra República Dominicana. Gente, ela vai pros É muito lugares. aleatório. É tipo assim, o pessoal vai assim, primeiro assim, ai, Vou pros Estados vou pros Unidos. Estados Unidos, sempre é Estados Unidos, ai, vou, tipo, é sempre o mesmo lugar. Como é que você escolhe os seus destinos? Então, na verdade tinha um programa na TV, que eu esqueci o nome, mas era com Bruno De Luca, Uhum. que eu assistia. Aí eu olhava pra um Que ele, ponto- tipo, qual é o seu destino? Uma coisa assim, não é? Acho que é qual é esse destino. Eu assistia, amo o Bruno De Luca. E aí eu Inclusive, um assistia. abraço, Bruno. E aí eu... Bruninho, mais tarde a gente conversa sobre a próxima viagem. É tipo isso. E aí eu ficava assistindo aquilo e eu escolhia. Já hoje não, hoje eu entro na internet, eu penso num lugar e aí eu planejo e vou. Então eu já fui em alguns lugares bem legais. E essa primeira viagem eu preferi comprar pela agência de viagens porque eu me senti mais segura, pelo menos eu mais segura. Porque se der alguma coisa, né, errada, a agência te dá um suporte. Pros Estados Unidos eu quero ir por agência. Chile eu vou na Para louca. os Estados Unidos eu fui por agência também. Mas Chile eu vou, tipo, fazendo um individualzão, vou comprar ali e tal. Pois é, então dá pra você fazer isso, porque na agência você já pega o seguro, você já recebe, se for sua primeira viagem internacional, você já pega todas as orientações, todas as dicas, né, pra você não passar aperto. Aí na segunda, aí eu já comprei por conta própria, né, Legal. já fui individual e depois a gente ia programando pra onde queria ir. Ia se Aí organizando. organizando e fazia também a comparação. Cotava individual e cotava também na agência para ver o que ficava mais barato. Legal. Só que aí depois eu passei a não viajar mais por agências, que eu comecei a usar as milhas, né? Então algumas viagens saíram Você tem um praticamente programa de graça. bom de milha pra me indicar? Off câmera? Porque assim. Tá. Não, porque ninguém tá patrocinando, jovem. Não, tem até vou. curso de milhagem. É milhagens. porque o programa de pontos do meu cartão de crédito é horrível. Eu uso do cartão de crédito. Por exemplo, pro México eu não paguei passagem. Pô, velho, me passa. Fiquei 10 Depois a dias gente vai em Cancún, conversar. Não paguei passagens, ainda usei uma parte no resort. Pô, a gente vai conversar, eu quero saber qual é o seu banco. Se eu te falar que eu viajei pro México acompanhada, fiquei 10 dias, não deu R$4.000 minha viagem inteira. Olha só, cara, então. Viu como ela é a pessoa certa falar de planejamento de viagens? Você queria concluir alguma coisa sobre o que você tá falando agora ou eu posso perguntar? Não, pode perguntar.
Tá, então o primeiro ponto ali sobre viagem internacional, que a gente tá falando no caso de internacional, existe um planejamento um pouco maior, a gente falou um pouco aqui de milhas, que dá pra aproveitar, falou um pouco de seguro, algumas coisas assim, mas um outro ponto que eu queria ver em viagem internacional, que pra mim sempre é um dilema quando eu escuto as pessoas falando, é alimentação. Porque tem gente tipo, que gasta muita grana com alimentação e tem gente que vai e consegue comer de coisas muito baratas. Tipo, tu pesquisa o restaurante que você vai, aí você entra em contato, vê na internet tipo, valores, ou você vai meio que separa um valor geral e chega lá você se vira. Porque eu sou essa pessoa, separa um valor geral, chega lá eu me viro. Depende muito pra onde eu vou. Por exemplo, países ou caribenhos ou praias, eu gosto, assim, que não dá pra explorar muito, eu gosto muito de all inclusive, né? Porque, só que eu aproveito bem o all inclusive. É muito fina. Não sou fina não, sabe o que eu faço? Eu tomo café bastante reforçado no hotel, geralmente aproveito a praia, né, de manhã, então, aí almoço bem, né, pra você aproveitar ali o custo-benefício. Do resort. Come bastante, bebe bastante, porque você já pagou por aquilo, porque você já pagou, você não vai pra pagar depois, porque senão você fica com dó de comer, entendeu? E aí quando você já pagou, você come à vontade, você se lambuza. E à tarde eu fazia os passeios de explorar os lugares, né? Legal. E o internacional é legal, pelo menos em algumas viagens que eu fiz, que os próprios passeios já estavam inclusos dentro do pacote do ali. pacote. Ou você comprava os passeios com all inclusive também. Legal. Né? Então você não tinha essa preocupação. Então, se você for para explorar mesmo o dia todo, não pegue all inclusive. Não vale a pena. Mas eu sempre fiz esse geralmente esquema. Eu sou a pessoa mais aventureira, então... Eu gosto também. Eu fui pra Floripa agora, eu fui a trabalho, mas aí eu tinha alguns dias que eu tinha que tirar de férias, então eu aproveitei pra ficar lá uns 2 ou 3 dias, e meu objetivo era... eu ia falar besteira. Diretor, isso é pra você cortar a real, tá? Eu ia falar assim, eu fui com o objetivo de... Mentira! Mentira. Mas eu fui com... Ai, desculpa. Mas eu fui com o objetivo de turistar. Eu não consegui. Ele já adorou as histórias do diretor dele. 2000 anos depois. Eu fui pra Floripa agora. Esqueci até o que eu tava falando, gente. Perdi o raciocínio. Tá, que eu não peguei. Eu fui pra explorar. Legal. Eu fui pra explorar Florianópolis. Eu queria conhecer. Como eu ia ficar pouco tempo, eu tinha visto a previsão do tempo e eu vi que na segunda-feira eu ia ficar sábado, domingo e segunda livre. Terça-feira cedo era o meu voo. Então segunda ia fazer muito frio, então não ia aproveitar. E eu ia ter sábado e domingo pra aproveitar. Então eu peguei sábado e domingo e eu fui pra explorar a cidade real. Então, talvez pra você que é de Floripa, o que eu fiz? Eu fui pra praia, eu fiz a trilha do Gravatá de manhã, e aí fui pra praia, fiquei lá umas 2, 3 horas, aí fui subindo, aí do Gravatá eu fui pra Mole, da Mole eu fiz a trilha da praia de nudismo, que é nudismo não obrigatório, então não tive coragem de tirar a roupa, mas quis conhecer a praia, que é a da Galheta. Da Galheta eu peguei um Uber, fui pro outro lado de Floripa, eu fui conhecer a Farol da Barra, e aí fiquei lá no final da tarde, que é lindíssimo, e jantei lá. Isso, bastante por um dia, mas assim, minha mãe falou que tava com o espírito do andarilho. Eu andei assim o dia inteiro. Se você pega um hotel com all inclusive, você não aproveita nada, porque eu passei o dia inteiro na rua, queimei, descasquei depois, mas foi ótimo. Esse era o objetivo. Por isso tem que ver ali qual que é o seu objetivo. Oi. Bom, demos uma pausa aqui. Tô aqui arrumando que eu tô tomando minha vitamina. Nossa, eu esqueci que tava gravando o tempo todo. Tava gravando, olha só. Demos uma pausa porque perdemos uma das nossas câmeras, mas tá tudo bem. Perdemos assim, no sentido de que a bateria acabou. O diretor não botou pra carregar. Mas acontece nos melhores podcasts, né? A gente tava falando das viagens internacionais, eu acho que tava falando de Floripa, do meu circuito ali que eu fui pra explorar, all inclusive. Pra gente poder não se estender muito e não ficar falando das nossas experiências eternamente, a gente tá falando de viagens internacionais. Qual que é a principal diferença do planejamento para uma viagem internacional do que para uma viagem nacional? Na verdade, o orçamento mesmo, né? Então, o orçamento, e não necessariamente o orçamento, eu já consegui fazer viagens internacionais bem mais baratas, mas seu planejamento ele precisa ser mais minucioso. Você precisa levar em consideração o seguro, o risco da viagem, para onde que você está indo, né? Você precisa considerar também a alimentação, né? Você precisa pesquisar antes qual que é o custo
da alimentação no período, para você fazer um planejamento diário. Eu, por exemplo, eu calculo um valor que eu posso gastar por dia, né? Então, por exemplo, 200 euros por dia numa viagem para a Europa, exemplo, tá? Para os Estados Unidos, $100 por dia, por pessoa, mais ou menos, né? Só como exemplo, mas isso, para você calcular ali o quanto você vai precisar. Então, você precisa ter um valor também para imprevistos, né? Se você tiver imprevisto lá. Seguro-saúde, outra coisa importante também, celular. Você verificar um pacote de dados ou um chip para você não ficar sem rede lá. Ou colocar o seu plano, né, com esses passaportes que já incluem outros países, né? Ou você comprar um chip com antecedência, para não correr o risco de chegar lá e você ficar sem internet também. Tá, basicamente é isso. O restante é dinheirinho se você vai fazer compras, se você vai querer fazer passeios. Se você conseguir comprar os passeios e planejar com antecedência também, muito melhor, né? Legal. Que aí você já consegue aproveitar melhor seu tempo também. Se vai ser resorts all inclusive, aí você tem que ver se é um lugar onde não tem muita coisa para fazer, então vale a pena. Ou se você vai com família, com criança, né? Esse era o outro ponto que eu ia te perguntar. Diferenças de quando você é solteiro ou casado sem filhos e com família, porque agora você é mãe. Nossa, muita diferença, gente. Primeiro, que as viagens internacionais já reduziram, né? Porque antes a gente só viajava pelo menos uma vez por ano. Nossa, eu olhando pra câmera que não existe mais. Nossa, eu li, chique, né? Antes, no passado, pelo menos uma vez por ano a gente fazia uma viagem internacional, né? Então a gente escolhia um destino, não preocupava muito com estrutura na questão de... Por exemplo, eu fiz uma viagem para Cartagena, onde a gente fez uns passeios que estava no período de chuva. E a gente achou que ia morrer, eu achei que ia morrer, porque a gente ficou lá no meio, né? A gente num barquinho, no meio do oceano, não via terra e só via as ondas maiores que o barquinho. Livre. Então, né, é uma coisa que não faria com criança jamais. Então, quando fala que tem barco e eu tô com criança, eu já não vou, porque foi uma experiência assim, né? Então, pra Europa, quando a gente foi, a gente andava 20 km por dia, né? Então, a pé? A pé. Uau. Então, o reloginho contando. A gente andava em torno de 20, 21 km por dia. Uau. Né? Então, porque valia muito a pena, porque tudo é muito perto uma coisa da outra. Então, você vai andando. Quando você vê, já andou 20 km. Um passeio que não dá pra fazer com criança pequena. Porque aí carrinho, então no colo, aí chora, aí tem que parar, aí quer comer. Exatamente. Então, aí já muda. Mas e o que muda no financeiro, no planejamento? No caso, filho sem filho? Com filho sabe mais caro. Você tem que pensar em questões médicas, você tem que pensar em alimentação, porque você como adulto, você come em qualquer lugar, né? Qualquer coisa, né? Qualquer coisa. Com criança você já é mais cautelosa. Tem que ver a idade da criança, o que ela pode comer, o que ela não pode. Tem que ver a temperatura do lugar, né? Então, se precisa de carrinho, se não precisa de carrinho. E tudo isso vai gerando custo. Tudo isso vai gerando custo. Se você vai levar um carrinho, se você vai alugar no período. Se você vai alugar um carro, você precisa alugar uma cadeirinha a mais, né? No hotel, às vezes você precisa de um berço, você precisa de uma cama acessória, tudo isso gera mais custo. Então você tem que calcular quando você vai com sua família por pessoa, né? E não, quando eu ia sozinho, eu calculava pra mim, né? Minha viagem. Ou em casal, né? Bem mais fácil. Com criança e já é um rolê diferente. Você acha que... Só vou dar um exemplo pra gente poder encerrar, senão a gente vai ficar aqui falando horas e horas. A ideia era que se fosse um episódio mais curtinho. Vai dar o quê? Vai dar uns 20 minutos, mais ou menos. Sai fazendo um monte de corte. Mas, assim, uma dúvida que eu queria saber se tá certo, né? Porque eu faço pra mim, solteiro, moleque solto, funciona. Mas, geralmente, eu calculo minha viagem, além de tudo que você falou, por exemplo, eu planejo primeiro o bruto. Tipo, passagem, hospedagem e os passeios. Isso entra pra mim no bruto. E aí eu vou planejando e vou pagando, tal, chego lá com tudo quitado. Como é que eu planejo alimentação? Eu planejo por dia. Então, todo dia, a gente fala assim, por dia... Só que eu não faço assim, tipo, eu vou no restaurante X, eu falo assim, por dia eu posso gastar, sei lá, R$200, R$300 por dia. Se eu vou comer num chulezinho lá e vou pagar 50, vai sobrar 250 naquele dia, lá eu vejo. Ou se eu vou, tipo, pagar um almoço carérrimo, eu vou gastar os meus 300 do dia e vou ficar só no almoço, lá eu vejo também. Eu vou muito na do dia, sabe? Isso é uma opção ou eu tô fazendo 100% errado? Não, é uma opção também. Você pode fazer por dia ou você pode também escolher lugares. Por exemplo,
Tem lugares que eu já fui e que era por dia e tinha que comer ali dentro, né? Já tem lugar que tem alguns restaurantes mais famosos, ou, né, bem recomendados, que você quer conhecer, então você já coloca ele ali também no planejamento. Mas o comum é você dividir realmente um valor por dia. Que é o que eu faço. E aí você se vira dentro daquele por dia, né? Agora tem gente que é mais gastronômico, né? Que fazer os passeios gastronômicos. E aí você tem que planejar de uma forma melhor o custo de cada restaurante. Entendi. Você falou de um ponto pra gente poder encerrar, caso você não tenha nada mais pra colocar, até porque a nossa hora tá vencendo. Você falou sobre que você aproveita, você geralmente compra promoções, você aproveita ali algumas... Como é que você faz? Tipo assim, você tem sites especializados que você fica olhando, ou você aproveita dados como a Black Friday, que passou agora há pouco, ou a própria agência de viagem? Qual é o... Todas essas coisas, né? Todas essas coisas. Eu acompanho muito, eu faço cadastro lá em site de agência de viagens, né? Então tem aquele agente que fica te mandando promoções quando tem. E aí você faz o comparativo. Na Black Friday sempre tem ótimas oportunidades. Eu falei que neste ano eu viajei, né, com a Black Friday do ano passado. Sim. Então foi... Esse ano o Chile, pra que te quero, Chile. Vai vir. E realmente foi um bom desconto, né? E também, e aí é você pegar essas promoções, por exemplo, de agência de viagens e simular com esses sites que tem, Skyscanner, de passagens e de hotéis separados, né? Pra ver qual que compensa. Dá um pouco mais de trabalho, mas você vai pingando um aqui. Exatamente, dá um pouco mais de trabalho, mas você pode fazer um roteiro mais interessante e ele pode sair mais barato. O negócio é comparar, não é que um é mais barato ou de uma forma ou de outra, né? Eu já fiz passeios, igual essa viagem que eu fiz mesmo pra Cuba, pela agência de viagens, porque ficou muito mais barato do que fazer individual. Porque aí você pega, e aí tem aquele truque, né, de pechincha. Você pega lá o valor do pacote na agência de viagens, compara se ele fica mais barato você fazer individual. Depois você vai na agência de viagens, se o da agência ficar mais barato, e você pergunta quanto que é parcelado, né? E depois você pede um desconto à vista, porque você planejou, então você juntou o seu dinheiro ali para pagar à vista, né? E você vai lá e negocia e sai muito mais barato. A gente sempre teve descontos assim nas nossas viagens extraordinários. Por pagar à vista. Por pagar à vista. Show de bola. Você quer dar mais alguma dica sobre planejamento financeiro para férias, viagens? Eu acho que é isso. E você não contar com o dinheiro das férias mesmo pras férias. Ai, gente, mas quando você fala de dinheiro das férias, é aquele tipo... O adiantamento de férias? O adiantamento. Porque, gente, isso não de férias. Isso não existe. Porque não é férias, aquilo é só um adiantamento e no outro mês você fica pobre, né? Exato. Cara, eu uma vez eu perguntei pro nosso financeiro aqui, eu falei, eu tenho a opção de não receber isso daí? De deixar pra receber normal, eu quero só o meu salário? Ele fala, não porque pode. Vocês estão me enganando, né? Eu já fico no mês e no outro. É porque assim, mas aí ela falou, não pode. É lei, você vai receber. É lei, né? Me falaram que era lei. Não, é lei, você tem que receber. E aí, mas por um lado foi bom, fiquei puto na hora, mas por um lado foi bom porque me obrigou a fazer um planejamento financeiro para aquele período. Porque eu falei, não, eu não vou usar esse recurso, porque, tipo assim, não é algo a mais. Tá tirando do mês que vem, as contas elas vão bater mês que vem. Então, o que eu fiz? Eu peguei, tipo, esse adiantamento e o terço de férias, eu peguei e coloquei numa outra conta. Isso mesmo. Fingi que aquele dinheiro não existia. Você guarda ele. Eu guardei, viajei, que eu tinha me planejado. Eu já tinha me planejado pra viajar, então já tinha a minha viagem quitado o dinheiro que eu ia gastar lá. Viajei normalmente, não extrapolei, porque eu tenho aquele dinheiro, nada. Quando eu voltei no mês seguinte, que eu recebi aquela merreca de salário que vem, eu peguei o que eu tinha guardado, resgatei e tava ali com o meu salário completo e vivi minha vida, meu mês normalmente. Eu acho que esse é o indicado, porque gastar o dinheiro e das férias é... Eu contei uma história triste, mas eu tenho uma história feliz também. Conta. Não, porque a sua história triste não foi triste, Catarina. Quando em 2019, quando eu fui pra Paris, eu fui multada lá. Por quê? E eu ia ser presa. Enfim. O que você fez? Você pode contar? Posso. Na verdade, lá na Europa, você tem que andar sempre com seu ticket do metrô, né? E eu tinha recebido até essa dica antes de ir, né? Tinha observado. Só que num determinado momento, saindo ali do Museu do Louvre, as cancelas estavam abertas, né? E eu tava com meu marido e ele tava com os tickets, né, no bolso dele. A gente comprou 10 tickets de metrô e colocou tudo no bolso dele. Só que na hora de entrar no metrô, eu entrei, tem muita gente, ele ficou. E aí você tava sem o ticket. E eu tava sem o ticket, eu desci na próxima estação, fiquei esperando ele. Só que nesse meio tempo, a gente veio e me abordou e pediu o ticket. E aí eu expliquei com meu inglês super
doente. Nossa. Né, que ele tinha ficado pra trás, que a gente tinha comprado o ticket, só tava esperando. Só que ele não quis saber. Ele quis me multar, eu falei que pediu meu passaporte, eu falei que não ia dar porque meu passaporte estava comigo, e ele chamou a polícia pra mim. Foi muito constrangedor. E aí, por fim, eu acabei pagando uma multa lá, acho que foi de 250. Euros? Eu não sei, eu não lembro se foi em euros ou se foi em reais os 250, mas foi algo assim. Tá. Eu lembro do número 250, eu sei que eu paguei no cartão, que eu tava com cartão, não tinha dinheiro. Falei que não tinha dinheiro, quando eu vi a polícia chegando, meu filho, arrumei um cartão de crédito, tava dentro do passaporte. E paguei. Por fim, na hora o marido chegou com os tickets, mas aí ele começou a falar em francês comigo e eu não falo francês, né? Enfim, coisas de franceses. E aí eu fiquei muito triste, assim, porque, né, eu não tinha feito nada de errado, na verdade. Eu comprei meu ticket, não quis ser espertinha nem nada. Só que nesse mesmo dia, antes de ir, eu tinha comprado uma lingerie no shopping, né? E era no mês de maio, dia das mães, tava tendo aquelas promoções. E eu preenchi o cupom lá rapidinho e deixei. Quando eu cheguei no hotel, eu recebi um e-mail do shopping que eu tinha ganhado 10 mil reais. 10 mil reais? Uhum. Você ganhou 10 mil reais, 10 Catarina? mil reais na viagem. Ah, filha, eu pagaria a multa feliz. Cara, essa história eu não sabia. E aí eu achei que Deus me recompensou, assim, porque eu não tava sendo enrolando ninguém, sabe? E eu fiquei muito triste porque... E foi muito constrangedor mesmo, assim. Sim, eles me colocaram na imagino. parede, um agente ficou me vigiando, todo mundo olhando, chamando a polícia. Foi bem... Desculpa. Se for pra ser presa, meu bem, que seja em Paris, não. Aí sabe que eu fiquei preocupada? Eu falei, gente, eu só tenho mais 2 dias aqui em Paris, eu vou passar meus 2 dias presa. E aí eu ainda ia pra Veneza, ainda ia pra Você Roma, voltou ainda com 10 mil reais. Não, ainda ia pra Catarina. Amsterdã. Aí o que você fez com esses 10 mil reais? Aproveitou o resto da viagem? Então, como eu já tinha planejado Você minha guardou? viagem, guardei e usei aqui. Aí, show. Cara, que a gente pode encerrar com essa história feliz, cara. É isso, né? Dramática, né? Não, mas boa. É uma boa história Boa pra história, boas histórias pra contar. Eu espero ter boas histórias pra contar também na minha viagem pro Chile. Eu vou contar aqui no CB Prevcast. Podemos, né? Podemos. Então, Catarina, obrigado mais uma vez, encerrando aí nós temos mais um podcast. Vou te fazer um outro convite, olha, porque talvez você goste, você tenha interesse. Nós temos um podcast marcado com o Hall. Tô quase virando fixa. Quase virando fixo. Nós temos um podcast marcado com o Hall para falar sobre o fechamento do ano dos investimentos e como você trabalha diretamente com isso. Se você quiser, fica aí o convite. É um podcast aí com o diretor. Pessoal, muito obrigado por ter assistido até aqui. Planeje sua viagem direitinho. Não deixa de seguir a gente em todas as redes sociais. Catarina, mais uma vez, obrigado. Obrigada. Boa viagem. Boa viagem, pessoal. Até a próxima, então. Feliz Natal, Ano Novo. Não sei quando é que vai sair. Vai ter outro episódio desse. Então, até a próxima. Valeu. Falou.